Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol. E quando eu me arrastava na abertura de um programa, eu mesmo dizia para mim mesmo que era o seguinte: sem mais delongas, vamos para as manchetes, depois que eu já tinha falado 10 minutos, né? Então, sem mais delongas, deixa eu já colocar na conversa Eduardo Magriço, ilustre conselheiro do Grêmio, Grêmio independente ao seu movimento, um dos maiores da dupla Grenal. O Glauco Pazza está chegando aí, certamente se atrasou em algum pequeno problema de trânsito, né? Porque hoje tem focos, né, na cidade onde o trânsito está parado, ou pequena reforma, ou um acúmulo de carros e tudo mais. Começaram aí as movimentações já mais fortes, né? E o Fabiano Barbosa Júnior está aqui conosco também. Mas então, como eu disse que era sem mais delongas, já vou direto para o Magriço. O Renato fica ou não fica? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao pessoal da mesa. Eu acho que essa discussão do Renato, ele vai prolongar enquanto for conveniente para ele. E o Grêmio não está se colocando na posição de protagonista. Eu acho que o Grêmio é o protagonista dessa história e não o Renato. E eu não quero trazer a discussão se o Renato fica, se o Flamengo quer o Abel Braga, se vai ganhar a oposição, a situação do Flamengo. São todos assuntos que não interessam para o foco do Grêmio. O que eu acho que tem que ser o grande debate para saber se resulta no Renato ou não é o que o Grêmio quer. Qual é o perfil que o Grêmio quer para 2019? E tem algumas coisas que nós temos que considerar. Primeiro, se vai haver uma reforma do elenco. Aqueles jogadores mais veteranos que chegam no final desse 2018 já cansados, rendendo menos, produzindo menos. Se esses jogadores, e todos sabem quem são, continuam ou não, e se o Grêmio vai propor uma renovação desses jogadores. Essa é uma decisão de direção, não é uma decisão do Renato. E esse é o debate que tem que ser feito, ou seja, a direção do Grêmio ainda entende que ainda há espaço para que esses jogadores produzam em 2019, ou se ela vai buscar a renovação do elenco. E se o Renato é a pessoa certa para renovar um elenco de pessoas que deram sangue para ele, de atletas que deram sangue para ele. Então o Grêmio tem que fazer essa reflexão. Outra reflexão é o último ano do mandato do presidente Romildo. Um presidente em último ano de mandato está disposto a renovar o elenco ou está disposto a esgotar essa fórmula até quando der? A partir daí a gente vê se o perfil que vai ser feito é o perfil do Renato, e aí o Grêmio tem que ter todos os esforços para manter o Renato, até porque o Renato dá resultado, não só resultado dentro de campo, o Renato forma jogadores e é muito difícil se colocar atletas jovens na equipe principal, e o Renato fez isso muito bem com vários jogadores, né? Ou se o Grêmio quer partir para uma renovação total, bom, a partir de agora esse modelo de futebol que o Grêmio trouxe até agora é um modelo que já se esgotou, vamos começar a iniciar um novo modelo. Acho que essa discussão tem que ser feita, né, para a gente saber o quanto o Renato representa nesse contexto. Fabiano, vamos ver se nós entendemos bem. O perfil do técnico tem a ver com o futuro do Grêmio. Exatamente. Porque ganhar a qualquer preço a gente já viu que não existe. Não é a qualquer preço que se ganha. Lá atrás, quando começou o trabalho, o presidente teve que fazer tudo meio a ferro e fogo, porque não tinha outro jeito. Já estava se esgotando há 15 anos. Muda. Não, vamos começar do zero. E o Grêmio meio que começou do zero, né? E agora, se tiver que prescindir do Renato pelo bem da agremiação, pelo que eu entendi, você até prescindiria, dependendo da leitura que o presidente venha a fazer. Exatamente. Eu não tenho críticas ao trabalho do Renato. Acho que o trabalho do Renato foi de excelente qualidade e produziu resultados dentro de campo e fora de campo. Ganhar competições, a gente viu o quanto é difícil ganhar competições. Os clubes chegam, mas na hora da decisão, só os muito bons ganham. E aí tem VAR, aí tem erro de arbitragem. Que faz parte, faz tudo certo, e tem um VAR que dá errado, um erro de arbitragem, um gol de mão. Então, a gente tem que valorizar muito quem ganha. Porque quem ganha fez de tudo para ganhar e acertou nas suas escolhas. E o Renato é um vencedor.
E o outro aspecto do Renato, que é fundamental para o Grêmio como instituição, é o lançamento e a consolidação de jovens valores, que é muito difícil. A gente vê a dificuldade que os outros clubes tiveram em lançar e consolidar quem vem da base, uma dificuldade que o Renato, com o estilo dele, com a estratégia dele, conseguiu de forma reiterada, formando no mínimo um grande atleta a cada ano. E a gente tem aí uma geração para ser consolidada depois. Então, essa discussão se o Renato fica ou o Renato vai, foge do meu domínio. O que eu quero trazer é essa discussão. Que Grêmio a gente quer para 2019 e quem vai ser o protagonista para colocar isso em prática? Eu acho que o presidente não muda, né? Fabiano, já está aí o Glauco Paz, eu já tinha anunciado, o Glauco Paz está chegando aí, porque deve ter pego algum foco de tranqueiro, porque começou a movimentação já da sexta-feira. É vida de pai. Estava no colégio pegando filho. Coisa boa. Tá ali o menino. Aí a coisa... Como é o nome dele? Vicente. Mostra lá o Vicente, Xuxa. Vicente tá ali, ó. Mostra o Vicente lá, tá. É atleta, não? Vem mais pra cá. Ah, tá. Vem aqui junto com o pai, vem aqui. Dá um beijo aqui. Vem aqui. Ele é muito tímido, é que nem o pai, viu? Imagina. Então tá. Tá? Pode voltar lá agora. E essas obrigações, você sabe que são inadiáveis, né? São as primeiras. Inadiáveis. 28 anos depois, porque eu tô há 28 anos nessa vida louca que nós vida levamos. Louca que a gente leva, eu tô me resguardando para algumas coisas tipo essa aí, buscar no colégio. Coisa boa. Antes que o pai busque, né? Isso aí tu remoça todos os dias com isso. É bom, é muito bom. Não tem preço, só para colocar esse assunto aqui, não tem preço buscar no colégio. Que a gente busca no colégio acaba participando da vida dos filhos e a conversa dentro do carro. E a parte ruim é que isso acaba. Eles fazem 13, 14, 15 anos e daí a gente já tem mais a dificuldade de buscar. Então, é maravilhoso. Tá sendo bondoso isso, com né? os 13, 14. Ele tá com 9 e tem coisa que ele já manda. Então a gente tá perdido, porque a minha tem 4 e já manda também. E quando eles começam a fazer assim na cabeça, papai, branqueou tudo. Aí o cara não sabe, alguns não, fica para agradar, né? As irmãs do cara, que já tem alguma idade, dizem assim, não, isso aí é charme. É charme. Para agradar. Aí vem a filha e diz, pai, branqueou tudo, hein? Aí já é velhice. É o charme que para quando vê ali na carteira de identidade. É isso aí. Eu sei. Aí vem a velhice, né? Fabiano, eu acho que o presidente ele não vai abrir mão. Não vai abrir mão de ter o Renato nesse Renato, último ano de mandato. Como disse o Magrício, desculpe, Fabiano, não quero atorar, mas se quiser depois tu me atora também, não tem problema. Mas o Grêmio é que tem que ser protagonista. Não, já passou da hora. Olha, ele que diga sim ou não, né? Mas todos nós sabemos que o Renato, ele é especialista nesse mistério. A terceira vez. Nessa mídia aí. Então, o que acontece? O Grêmio termina a participação no ano no dia 2. A eleição do Flamengo é no dia 8. Tu acha que o presidente não vai anunciar isso aí no dia 3? Ou até no dia 2, depois na coletiva, sei lá. Qual o presidente? O do Grêmio. Ah, sim. Eu acho que o Renato não sai daqui, ele não vai... Porque o Renato, se ele perde no Grêmio, ele continua sendo Renato. Se ele perder no Flamengo, ele é demitido. Eu peguei o bonde andando. O Magrício disse no começo que o Grêmio tinha que ser protagonista, mas ao mesmo tempo tem que envidar todos os esforços para manter o Renato, porque o Renato não só é bom técnico, como é ganhador e é difícil ganhar, e ainda protege bem e lança bem os jovens e faz dinheiro para o clube. Só que tem uma hora que tem que terminar isso. Mas eu acho assim, a grande discussão, as pessoas me perguntavam, inclusive, vale pagar 1 milhão, se for o caso, vale... Eu acho tudo que o Romildo ele tem que colocar no papel não é só a questão de gestão, o cara que consegue títulos. Aí nós chegamos no que o Magrício estava falando, que é a questão de revelar valores. O que é um técnico caro? Quanto de dinheiro o Renato já botou no Grêmio revelando jogador? E quanto ele pode botar ainda? Porque uma coisa é revelar jogador e queimá-los, e a gente está cansado de ver. E o Renato é um cara que consegue gerir tão bem o grupo que ele revela o jogador às vezes vai mal, e já foi mal, e teve gente que foi mal e a gente criticou, e ele não sai queimado. O Renato consegue dar... Quem se queimou, sinceramente, foram os jogadores mais experientes, como o Bressan, que a gente viu que não podia ser mais do que aquilo que ele já tinha dado. Mas em termos de revelações, o Renato... que não foi por falta de esforço do Renato. Exatamente. Porque ele sempre dava um jeito de dar um... Se for o caso, quem vai se queimar vai ser o Marinho,
vai ser o André, que o Renato também avalizou. Mas os jovens, ele consegue revelar e consegue, com isso, dividendos para o clube, que tem que abater e muito desse 1 milhão, desses 900 mil, 1 milhão e 200, seja lá qual for o valor que vai se discutir em relação ao Renato. Agora, não é todo dia que se encontra um técnico como o Renato no mercado brasileiro, do jeito que está o Renato, e sendo ídolo da forma como ele é, não existe como. O Glauco, não sei se o Magresso concorda comigo, o Fabiano, só que a dificuldade que eu vejo é a arrancada. Porque o Renato não precisa mais de arrancada do ano. Tem que ganhar o Gauchão, tem que ganhar a Libertadores, ele já ganhou. E outra coisa, a arrancada que eu digo do novo, para poder se estabilizar. O Grêmio tem um projeto de estabilização do clube, financeira e também técnica, tática, de 3 anos. É muito difícil. Teve o início com o Filipão, meio cambaleante, depois o Roger com outro sistema de jogo, aí veio o Renato e ganhou. Ganhou e estabilizou. E aí vendeu um por 150, vai vender outro por 150, dá 300 milhões. O Grêmio, se a gente considerar só esses 2 jogadores, dá 300 milhões a 0 no Internacional. O Inter ganhou porque os jogadores foram sendo repassados, o mecanismo de solidariedade, né? Sim. Mas o Grêmio vendeu 2 jogadores, porque o Everton está vendido, pelo jeito que ele fala. Se tu considerar jogadores menores, também foram bem vendidos. O Wallace foi bem vendido e o Jailson foi bem vendido. Pedro Rocha, ou seja, são 3 jogadores bem vendidos. Quem não queria 30 milhões de euros vendendo jogadores médios, né? Jogadores que saíram de dentro de casa. E sem dúvida, a participação do Renato no lançamento desses jogadores foi fundamental no lançamento e na consolidação. A gente vê o caso do jogador mal lançado, com 16 anos. Né? Pega o caso do Lincoln. O Lincoln a gente não consegue recuperar porque ele foi mal lançado. O Lincoln não se teve em relação ao Lincoln os cuidados que o Renato tem, por exemplo, teve em relação ao Jean-Pierre, e está tendo em relação ao Matheus Henrique e tudo mais. E até o Everton. O Everton é um cara que, graças ao Renato, é o Everton de hoje. E vê o Everton e o Pedro Rocha estavam praticamente na mesma posição. O Renato resolveu investir no Pedro Rocha, acreditar no Pedro Rocha, porque achou que ele daria resultado mais fácil e realmente deu. Então, isso ele tem. E isso vale muito dinheiro. É o Grêmio que tem que saber o que ele quer. Isso, né? Sabe qual é a diferença do técnico especialista, o especializado de antigamente e o de agora? É a grana. Antigamente o seu Enio pegava o Vink e dizia assim, eu vou te mostrar, bem assim, vou te mostrar como é que é. Ia lá e mostrava. E aí o Vink errava e dizia, o Vink, tu é burro, mas o Vink aceitava porque era com carinho, era um burro com carinho. Ele ensinou o Falcão a bater falta em 79. O Falcão já estava do meio da carreira para frente. E ele ensinou o Falcão. Mão de obra especializada do seu Enio, que fazia aposta de caixa de cerveja com o Leão. Se tu pegar um pênalti, eu te pago uma caixa de cerveja. O Leão ia buscar 10 vezes a bola dentro da goleira. Sabe que eu tava... E agora não, o Renato ensinou o Everton, ensinou o Pedro Rocha, está ensinando o PP, é mão de obra especializada, só que agora vale uma fortuna. Falando no Enio, seu Enio, eu lembrei do episódio para ver como eu sou antigo, né? Acompanhando o Inter e Inter de Santa Maria. Isso, sei lá, que ano? Não foi quando o Amarildo quebrou o dente. Exatamente. Aquela saída do goleiro no Amarildo quebrou o dente. Mas antes desse lance, teve uma bola alçada na área e o Amarildo não cabeceou, não conseguiu cabecear. E o seu Enio na beira do campo. O time estava muito mal, o Inter estava jogando muito mal. O seu Enio olhou na beira do gramado e gritou para ele: Amarildo, a única coisa que sabe fazer é cabecear. E nem isso. Para ver como era o tratamento do técnico em relação... São tempos totalmente diferentes, né? A gente está falando de uma coisa quase folclórica. Seu Enio chegou e disse para o Amarildo assim, vocês, atletas de Cristo, são as piores espécies que tem. Vocês vêm com essa conversa de atletas de Cristo? Tem que rezar na hora certa, jogar na hora certa. Vamos parar com esse negócio. Vamos olhar o investimento que o Grêmio fez no time. Jogador por jogador. E quem conseguiria, com os jogadores que a gente vai citar aqui, com a origem que eles eram, formar um time vencedor? O Groi veio da base, investimento da base. Léo Moura, ele veio de graça desacreditado. Parceria.
Jeromel estava perdido na Europa, ninguém sabia dele, já tinha participado de 2 fracassos em 2 países diferentes. Mas aí foi a muitas mãos o Jeromel. Mas também, Não, também não, o tá Renato certo. que deu, vamos continuar. Kahneman. Kahneman estava perdido no México, Atlas. no México, e o histórico que se tinha do Kahneman era 3 jogos e uma suspensão. Cortez estava indo para o Santa Cruz e o Santa Cruz tinha dúvida se queria. Náutico. E o pior segundo ainda. interessado era o Passo Fundo. Tá. Maicon, já com histórico, mas com problemas no São Paulo. Cícero, mesma coisa, problemas no São Paulo. Michel veio do Atlético Goianiense e se revelou um excelente jogador. Vamos lá. Os que ele lançou, Arthur, que teve uma carreira que dispensa comentários. O que eu tô deixando Pedro meio Rocha, para seguir Ramiro no meio já campo, tá. né? Ramiro já Mas estava. não, mas ele ajeitou. Ajeitou. Luan, o melhor momento da carreira do Luan foi com o Renato, veio da base Douglas. também. Eu não tenho aqui nenhum investimento. O Grêmio não tirou nenhum tostão Douglas. do bolso para contratar qualquer jogador. Douglas, Pedro Rocha, Everton, Jael. Olha os jogadores que vieram, a origem dos jogadores que vieram, o investimento que foi feito e o time é vencedor. Se alguém me dissesse isso lá em 2017, lá em 2016, que o time seria esse, com 0 de investimento, eu ia dizer, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir minha modalidade de sócio, vou ser sócio torcedor e vou me dedicar ao esporte aqui durante esses anos. E esse time foi vencedor, né? Os investimentos que o Grêmio fez, quando fez investimento, ainda não deram retorno. É isso que eu ia dizer, resumindo, os que o Grêmio investiu ainda não deram certo. Ainda não deram. E tem que saber por que ainda não deram, né? Então, a importância do Renato é fundamental. O que o Grêmio tem que saber, e aí que eu cobro o protagonismo do Grêmio, se é o momento de encerrar esse ciclo ou dá para prolongar o ciclo. Quem tem essa informação é quem está lá dentro. O Bolanhos foi um investimento alto. Ele mostrou bola, mas não deu resultado. Me parece que era muito mais problema não futebol. Extracampo. Não, jogava muito. Já viu ele chutar uma bola longe da goleira? Se ele passava eu aqui, acho que ele entrava. jogava muito, mas tanto que ele não deu certo depois, né? Acabou a carreira dele. Marinho, André, os investimentos. O Léo Gomes, que você não citou, veio do Boa também, veio de graça. Também veio de graça. Paulo Miranda. Paulo Miranda eu estava veio assistindo ele ontem. de um Paulo país Miranda pequeno. Veio da Áustria, veio da Áustria. Então, assim, esse é o modelo do presidente Romildo. Ele não fechou nenhum jogador, nenhum grande jogador. E todos eles se transformaram em grandes jogadores, alguns deles, pelo menos, num time E formado. quem não deu certo, o Grêmio despachou rápido. O Michael Swell, que também não tinha custo, foi. O Brocador foi. Né? Não ficaram enxertando. O Brocador errou um gol feito ontem do esporte. Não, ele não fez ainda, né? Ele só fez um de Poderia pênalti. salvar a vida do esporte ontem. São jogadores que não tiveram Então, continuidade. claro que a gente quer o Renato, mas... Quer citar mais alguns? Grêmio... Tem o Marcelo Oliveira, que você não citou também, que quebrou bem o galho, né? Paulo Vitor. Mas o que é É mais um bom fácil? goleiro esse Paulo Vitor. O que é mais fácil? É retirar esses jogadores que foi feito investimento alto e não deram certo? Ou refazer todo o grupo? É melhor tirar esses 2, 3 e seguir com a filosofia Não, acho e que o raciocínio do Renato. tendo contrato, não sei se o problema é assim, ó, o Grêmio tem jogadores que chega nessa época do ano, que é a época decisiva, que estão exauridos, que não dão retorno, que tem lesão muscular. Esse é o problema que o Grêmio está exaurido. Né? Os principais valores do Grêmio tiveram lesões importantes. O Luan tem lesão muscular. O Everton, no momento decisivo da Libertadores, teve lesão muscular. O Magrinho está ponderando pelos dois lados. Marcelo, Pelos dois né? lados. Ou seja, o que eu tenho que trocar? Qual é o norte? O Maicon é substituído na metade do segundo tempo. O Paulo Miranda teve cãibra aos 37 do segundo tempo. Bom, aí eu tenho um problema, né? Vamos pegar a identificação do problema. Eu só estou olhando a consequência. A causa não tem condição técnica Então, de o avaliar. problema do Paulo Miranda não foi a cãibra, né? Foi quem substituiu ele. Então... Quem trouxe todo o problema foi o Bressan. Então, assim, vai ter essas coisas. Esse ano de 2019, como foi em 2018, vai ter uma parada para a Copa América. Em 2018, o Grêmio não aproveitou a parada da Copa América para reforçar fisicamente o time. Tanto que o time está exaurido. A gente vê em campo que o time está exaurido.
Qual é a estratégia para 2019 na parada da Copa América? Vamos dar férias para todo mundo, vamos fortalecer o time. Essas coisas pior, que a gente não sabe como é que a direção está concebendo. E o Grêmio não pior, pode desfocar desse jogo contra o Vitória, o Grêmio tem que ganhar o jogo. Não, o pior é isso. Não sabe como vai ser o calendário. Porque uma coisa é entrar direto na Libertadores. Outra coisa é entrar no grupo na pré-Libertadores, sabendo que tem novamente aquela encrenca do gauchão, que pode acontecer que nem o ano passado, botar um time em reserva, mas aí pode acontecer que nem o ano passado, que o Grêmio começou a perder, e já se instalou uma mini crise por conta de um calendário que não permitia absolutamente pensar de uma forma diferente. Mas quando eu digo que o Grêmio tem que ganhar do Vitória, o Grêmio tem que fazer o que o São Paulo fizer. Se o São Paulo fizer 4 pontos, o Grêmio tem que fazer 4 pontos. Mas que coisa horrível o São Paulo ontem. Que coisa horrível. Eu acho que não é só pensar no Grêmio. Hein? Acho que o time estava completamente desinteressado. São Parece Paulo, que não está nem aí mais Não para estavam nem aí, já estavam de férias. São Paulo pensando em 2019 coisa sem antes deprimente. resolver 2018. Que coisa deprimente o São Paulo ontem. Que assim, decadência, né? Sim, decadência, pô, Moral. Parecia profissionais ali, sabe? Uma coisa... As pessoas lá de São Paulo falam o seguinte, nos corredores do Morumbi... Ninguém enfim, se dá com ninguém, né? o ambiente é muito ruim e só se fala no técnico para 2019, na estrutura para... Então imagina a cabeça do jogador no momento que é decisivo ainda, que nós estamos à beira de definir os classificados, quem vai para a Libertadores, tem gente quem de não vai. nome ali, né? E tem gente que não sabe sequer se fica no São Paulo. É. Então é uma situação realmente muito difícil. E o São Paulo, todo mundo sabe que retumba muita coisa lá dentro, né? É muita crítica, é muita corneta. Não é só a turma do amendoim do Palmeiras que incomoda. Não. A política do São Paulo é muito forte. É muito forte. Todas elas são muito fortes. E aquela torcida independente, ela não deve nada para Gaviões da Fiel e para Mancha Verde. É tão cruel ou mais violenta. E você vê que no São Paulo, quantos ex-jogadores foram colocados com mentalidades teoricamente diferentes daqueles dirigentes de antigamente. Não, vamos manter um trabalho a longo prazo, vamos organizar, profissionalizar. A primeira coisa que aconteceu foi demitir o Agui e repensar tudo que havia sido feito, mesmo tendo lá Lugano, mesmo tendo Raí. Então é o futebol brasileiro, infelizmente. Thiago Rocha. Ricardo. Thiago Rocha é meu colega. O Ricardo Rocha ainda está lá? Sim. Pois é, deu Sim. uma sumidinha, né? Quem apareceu mais nos últimos tempos foi o Raí. É que, na verdade, ninguém queria aparecer, né? Quando perde, ninguém aparece. Você acha que tem alguma possibilidade de manter o André Jardim? Acho que não, né? Eu acho que agora aumentou a possibilidade dele. Pois A minha tese é que de se ontem. der tudo errado, André Jardim. Se der tudo certo, um medalhão. Eu até Como é que. sou meio A primeira suspeito pra frase. falar porque é um amigo aqui de Porto Alegre há muito tempo, muito antes dele entrar no futebol, já era amigo, mas ele me parece um cara muito inteligente, assim, e que ganhou muita coisa nas categorias de base. O Né? André Jardim, sem dúvida. Não sei se está preparado para o momento do São Paulo. Agora o São Paulo já falou com o Cuca, né? E o Cuca tem esse problema tem um médico. cardíaco, né? Tem um problema médico, né? Que não o impossibilita de trabalhar, mas ele vai ter que dar um tempo. Sabe quem é que gosta muito do Cuca também, né? O Grêmio. Porque a gente está especulando o Roger, mas não sei o quanto o Roger se desgastou com esses que estão aí. Não só com o presidente, quanto com os jogadores. A gente fala em Thiago Nunes, mas aí é Libertadores da América. Tá bem o Thiago Nunes para Libertadores da América? A gente fala em Lisca. Seria um risco. Nos dois lados, de repente. Lisca no Grêmio? Eu fiz uma enquete hoje na Rádio Grenal, Qual foi a porcentagem? de 2 mil praticamente votando. Deu Roger, Thiago Nunes, Lisca e, por fim, o Rogério Ceni. Isso que eu não coloquei o Cuca, porque o Cuca está doente. E tinha mais um outro que a gente estava pensando em não coloca, Dorival Júnior. Né? O Dorival Júnior é cascudo, mas também não vai fazer isso que o Magri estava dizendo. Não. Preparar tudo do Quem é começo. que o Dorival meio. Júnior lançou de jogador? Primeiro tu tem que definir o que tu quer, para depois definir qual é o perfil. E se pegar um treinador com menos bagagem, tem que colocar um dirigente forte na frente para servir de anteparo, porque momentos ruins sempre teve. O Renato é esse anteparo, porque o Grêmio perdeu, ele vai lá, perdemos porque jogamos mal, e ninguém vai dizer nada do Renato, porque ele é o Renato. Bom, agora é o Eduardo Magriço o treinador. Bom, aí eu preciso de um dirigente forte para deixar as coisas acontecerem. Sem dúvida. Tanto que os próprios erros do Renato não são tão cobrados por ser o Renato. Não, e tem a contrapartida. Agora a casa cai. Tem a balança, como se chama, né? Ganhou 4 títulos, perdeu uma Libertadores que estava ganha.
Perdeu Não tava estrategicamente ganho. pro Flamengo. Não estava ganho. Mas não tava faltava ganho. 10 minutos. Estava encaminhada Mas o time- para chegar na mas o final. time estava destroçado fisicamente, a gente via dentro de campo. O Grêmio passou o tempo todo Mas rebatendo tu não bola. estava naquele momento achando que não ia dar, né? 37 do segundo tempo. Eu estava apavorado. Mas eles não estavam jogando nada. Eu Não tava houve apavorado. jogo no segundo tempo. É que, claro, o eu torcedor tava quase apavorado. morre, né? Claro, Eu estava transmitindo. eu tava Não apavorado. tinha jogo. O tempo está passando generosamente. Eu tava pro Grêmio. apavorado e O tava- primeiro tempo foi ruim. E estava vendo o time se arrastar em campo. Eu sento muito perto do Isso gramado. A arena nos dá essa possibilidade. E eu estava vendo o time se arrastar em campo, os jogadores exauridos. Pô, e nós temos aí. E 37, na verdade, não é mais 8 minutos de jogo. Não. Porque agora eles Mais cinco, é. dão 5, 6, 7, 8. Então 37 era mais 15. Eu estava apavorado. Pois é. Mas não podia sair o gol primeiro, né? Porque eles tinham que fazer 2. E essa era uma Ele diferença. faz o primeiro contra o argentino, quando faz o primeiro, dá a impressão que eles emendam o segundo, né? Incendeia, né? E essa é a diferença do Grêmio com o Kahneman do Grêmio sem o Kahneman. O Grêmio com o Kahneman não tomava gol. O Grêmio sem o Kahneman toma gol. Né? Mesmo com o Jeromel. Essa dupla, Jeromel e Kahneman, não toma gol. E não tomar gol é o princípio. Sem esses, a reposição é Perfeito. muito... Perdeu agora pro Flamengo, né? Ainda bem que o São Paulo, no outro dia, tratou de perder também. Se empata o jogo e obrigar o Grêmio a ganhar em Salvador, e uma coisa é entrar tranquilo e ganhar o jogo. Outra coisa é ter que ganhar o jogo. Que é o caso do Vitória agora, né? Agora essa obrigação é do Vitória. Que não adianta nada ganhar, né? Se Mas ganhar, vai ser rebaixado igual. Rec, depois dessa rodada, sabe o que mais me irritou, entre aspas? Foi a questão da gente voltar ao velho duelo de Grêmio e Inter. Porque, na verdade, virou o seguinte, ó. Será que o Grêmio chega na frente do Inter? Isso aí Será é que o bobagem. Inter chega atrás do Grêmio? Quando a gente estava falando há poucos dias que o Inter podia ser campeão, que o Grêmio podia ser campeão, e aí numa mesma rodada o Inter perde em casa para o Atlético e o Grêmio perde jogando pouco contra o Flamengo, mesmo que seja contra o Flamengo fora de casa. E aí virou de novo aquela história. Ah, Grêmio e Inter, Grêmio e Inter. Mas Poxa, eu acho que vai ficar bom, tão sabe por difícil quê? ganhar o brasileiro, né? Faz quanto tempo que a gente está na fila, O né? Grêmio, se não tivesse feito prioridade, Tem que brigaria pelo querer, título. brigaria E pelo o Inter título. na reta final. Para ganhar o brasileiro tem que querer. Primeira Mas coisa esse tem que ano, querer. Magriço, esse Tá. ano, tava bom de ganhar. Mas é eu a queria deixa- vir da Libertadores. Me perguntaram aqui nessa mesa, É. o que tu quer, a Libertadores ou o brasileiro? A Libertadores que eu quero, é isso. Tá aí, mudou teu pensamento? Tu quer agora o brasileiro pro ano que vem? Não, eu quero a Libertadores de novo. Não, tu tá guloso. Quer Mas eu quero. só quer jogar com o Real Madrid no fim do ano. Eu quero. Todo eu ano quero. quer jogar com o Real Madrid. Não, eu quero viajar para assistir um jogo Em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, em Buenos Aires, em Guayaquil. Eu quero a Libertadores, sem dúvida. Mas para ganhar o brasileiro, tu tem que querer o brasileiro. Tem que querer o brasileiro. Copa do Brasil e Libertadores é uma dobradinha boa, né? Mas ninguém conseguiu, né? Enche o bolso. Acho que só o de um Cruzeiro lado, conseguiu, né? Levanta a taça do Acho que só outro. o Cruzeiro. Não, quem conseguiu ser campeão da Copa do Brasil da Libertadores? Acho que ninguém, né? Não, em 2013 o Cruzeiro ganhou O brasileiro e a Libertadores, né? Não. Não. O brasileiro. E perdeu a Copa do Brasil, né? Ele ganhou o título estadual, Foi a tríplice, né? foi tríplice coroa. Ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Libertadores. Não. Ele perdeu o brasileiro. Perdeu o brasileiro. Já falou em Não, Libertadores. 2013 ganhou o brasileiro. Ganhou o brasileiro e perdeu a Copa do Brasil na final do Atlético, não foi? Foi pro São Paulo. Ah, eu não tenho essa memória. Né? Bom, mas olha aqui, Não. 2013 ele ganhou o brasileiro, que foi o primeiro de pontos corridos. Mas foi em 96 que ele ganhou a tríplice coroa. Só o fato, Eu vou ver aqui. Só o fato de não saber já mostra mas como que é ele difícil. né? ganhou é o tríplice difícil. coroa. Realmente é né? difícil. Ganhar campeonato é muito difícil. Por isso quem ganha tem que ser reconhecido sempre. Vamos fazer um intervalo até para dar uma pesquisada aqui. A gente volta com essa. Até poder enxergar, botou o óculos já agora, tá? O dedão grosso aqui. Perdeu a Libertadores. Ele ganhou o estadual, o brasileiro e a Copa do Brasil. Ninguém estava certo aqui. Acontece. Já coloquei um óculos. Pena que não tem patrocínio, senão eu dava o nome da ótica. Não tem problema nenhum. Se fosse na rádio, eu dava o nome. Já voltamos. Muito bem. Histórias, histórias e histórias. Então o Cruzeiro ganhou, na verdade foi estadual, Brasileirão e Copa do Brasil. Vamos ver o treino do Boca, ver se tem alguma
Tem alguém lá? Vai. Isso é o treino do Boca para a final da Libertadores. E teve gente que ficou para fora, sabia? E foi o motivo da interdição, né? Exatamente. Porque o pessoal que ficou de fora do estádio não conseguiu entrar, arrumaram uma confusão com a polícia. 15 mil pessoas fora. Portanto, se o Boca for campeão, não pode comemorar no estádio. É mais ou menos que nem Porto Alegre dentro de Lagoa Vermelha, né? Não, Lagoa Vermelha, tu sabe que cabe muito, porque a grande Lagoa Vermelha é toda A região Dá metropolitana. pra colocar 5 Porto Alegre, né? Tá bom. Só não me fala de Lagoa Vermelha. Por quê? O que que houve? Quem é que defende? Lagoa Vermelha. A Lagoa Vermelha é capital do... É até uma injustiça não ser a capital do estado do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha. Eu imagino. Olha, eu Imagino. disse. Qual é o time de Lagoa Vermelha? Portuguesa de Lagoa Vermelha tem uma Portuguesa. camisa com o meu nome nas costas. Acho que até eu vou vir com essa camisa hoje, para Boa, parar de boa. dizer que não existe a portuguesa. Essa aí existe. A outra... A outra fechou. Eu acho que A essa- Santista. É a Santista. Tem a Santista. Grêmio enfrenta o Vitória, domingo 5 da tarde na Bahia, com a derrota do São Paulo ontem, tricolor volta a depender apenas de si para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores da América. A equipe terá o retorno de Kahneman, Maicon também deve retornar. Suspenso, Matheus Henrique está fora, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Maicon, Ramiro, Jean-Pierre, Everton, Jael, time titularíssimo do Grêmio, exceção do goleiro, que não joga mais, Léo Gomes e Léo Esquerdo titular, meia cancha muitas vezes foi titular, Michel, Maicon, Ramiro, Jean-Pierre, Everton e Jael, mas resta o Maicon sempre é dúvida, né? Direção está otimista, espera definir até domingo a permanência do Renato. O presidente voltou do Rio, onde conversou com o Renato, vai a Salvador também e agora reina a grande expectativa. Se é para anunciar pós-jogo a permanência ou a saída do Renato. Em caso de saída, nomes cotados: Roger, Thiago Nunes e Rogério Ceni. Eu falei o nome do Cuca porque é obrigação jornalística, eles gostam do Cuca no Grêmio, os dirigentes. No entanto, o técnico alega ter problemas cardíacos. Agora vê o que é a guerra, a briga de bugio e a briga de vaidade. O presidente do Santos brigou com o Cuca discutiu com o presidente e tal, e agora o Cuca alega que tem um exame, que tem um problema cardíaco, e diz que quem deveria ter se pronunciado era o presidente, que se omitiu. E o presidente disse: eu não sabia que ele tinha, o presidente falou. Quem é que está mentindo? O Cuca diz: olha, eu não queria falar sobre isso. O presidente, que achei que o presidente ia falar, o presidente, mas eu não sabia que ele tinha problema cardíaco, como é que eu vou falar? Discussão desnecessária, né? Um troço absurdo. Discussão desnecessária, né? Aí se explica por que perdeu 5 na sequência, 4, 5. E só 4, prova, ontem foi empate, né? isso só prova como a direção tem que estar alinhada com o treinador, né? Isso produz resultado direto. E o futebol não é um Isso mais brinquedinho. cedo ou mais tarde chega no time, não adianta. Não, claro que chega. tem como. Ainda mais o nosso futebol, que é menos profissional, a questão da liderança é muito importante, né? Se a liderança está enfraquecida perante o presidente, como é que eu vou dar o meu sangue por um cara que está enfraquecido perante o presidente, que é o que manda no clube, paga salário, dispensa, faz? É complicado, o grupo se dispersa. E o Internacional recebe o Fluminense, né? 7 da noite no Beira-Rio. Vou comentar esse jogo, espero que não seja muito dramático. Mas agora, daqui a pouco, até o empate serve para o Internacional. Olha só que maleza que está o Internacional, que eu já estou conjecturando que possa empatar. Para qual objetivo? Para ser G4. Porque o São Paulo tem 2 paradas tortas. O Inter está ameaçado no G4? Tá. Se empatar 2 e o São Paulo fizer mais do que ele. São Paulo fazendo 6. A gente tem um aspecto prático, que é numérico. O Inter, por exemplo, empatar e garantir, digamos, a vaga, ou praticamente isso. Mas tem um aspecto anímico, né? Que o Inter teria que vencer para melhorar até a sua performance final, porque ela oscilou muito. Começou o ano, ninguém sabia o que ia acontecer, depois entusiasmou e aí travou de novo. Se o Inter empatar com o Fluminense, o São Paulo tem que empatar com o Sport. Aí o Inter já está com a vaga pelo número de vitórias. E é possível, né? E aí o Grêmio também começa a contabilizar poucos pontos para chegar lá. Porque se o Grêmio ganhar do Vitória e o São Paulo empatar, o Grêmio joga pelo empate contra o Corinthians. E o Corinthians vai... O Corinthians com nada, podendo prejudicar o São Paulo. O esforço do Inter para ficar fora do G4 teria que ser muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Muito grande. O Inter seria cabeça de chave na Libertadores? Acho que os 4 serão.
O Inter seria cabeça de chave pelos critérios da Libertadores? Por qual São qual 8, são 8 grupos. Eu acho que por ser os 4 primeiros. Não, cabeça de chave nos grupos da Libertadores. Por que ele seria cabeça Não, de acho chave? que agora não. Acho que é o campeão e vice. E aí o Cruzeiro como campeão da Então Copa nós do podemos Brasil. ter Grenal em tese, podemos ter Grenal Podemos na próxima, na primeira fase da Libertadores. É difícil, mas podemos ter. Não, probabilidade pode ser, né? Pode? Pode ser. E tu acha bom? Não. Acho péssimo. 2 Grenais. Pô, pelo menos temos emoção garantida. Não, só porque a gente tem aí a final River e Boca aí na Libertadores. Eu acho péssimo. Não gostaria de ter, mas seria inusitado. Tá me lembrando aqui o Bruno que para dar Grenal acho que só se tiver um na pré. Ah, sim. Isso era o que se dizia Para os antes. cruzamentos. Por causa dos cruzamentos. Mas o Inter seria cabeça de chave? Eu acho que não seria, porque tem a ver com o ranking. Mas o Grêmio não é cabeça? O Grêmio é cabeça de chave por causa do ranking. Sim, aí é o terceiro Inter pode da ser sorteado para o grupo do Grêmio, claro. Em tese pode. Em tese pode. Já houve fase com 2 brasileiros sem um estar na pré. Bom, Vitória classifica o Inter, já porque o Inter tem mais vitórias do que o São Paulo, aí o Inter independe do que o São Paulo vai fazer nas 2 últimas partidas, iria a 68, que é o máximo que pode fazer o São Paulo, e o São Paulo ganhando e o Inter ganhando, o Inter terá sempre vitória a mais do que o São Paulo. Moledo volta, Wellington Silva está fora, Dourado é dúvida. Com dores musculares, Damião também será reavaliado. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado ou Charles, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Damião ou Jonathan Alves. Jogando Damião e Dourado, também é o time titularíssimo do Internacional. Tribunal Suíço rejeitou o pedido da FIFA por redução da pena de Paulo Guerreiro e o jogador só retorna em abril de 2019. E ele não pode treinar. Alguns estão dizendo que ele pode treinar em Porto Alegre. Eu acho que não. Porque pode a FIFA entender como ação de marketing. Qualquer movimentação, foto, ele não pode publicar foto. Para publicar foto, está falando bem do clube, o Inter tem... Eu não sei. Aí já fica uma dúvida também, né? Em abril ele pode voltar a jogar, mas até ele conquistar o ritmo, preparo, se ele está parado... Mas o que se fala é que pode já não é mais abril aí, né? Eu ouvi numa rádio Porto Alegre que ele poderia 45 dias antes começar a se preparar. 30 dias. 30 dias? Já voltamos. Revigorex está fazendo muito sucesso. Estimulante natural, dá ânimo, energia, mais vigor, ajuda a trazer equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo, é ou não é? E as coisas vão aumentando, e isso não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado, viu, Fabiano? Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade, vamos tomar Revigorex. Anote o telefone 30 23 9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando agora, você disse que viu aqui no programa e ainda ganha uma promoção espetacular, ganha necessaire ou vermelha ou azul para levar para casa. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex. 30 23 9400. Eu tomo 2 comprimidinhos todos os dias. Projeto Madelomba Construlomba, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos sonhos, cabe tudo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, pode ligar agora para o plantão de vendas 986317709. Fale com o Fernando. Já vá visitando o site também, madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Não deixe que te passem o cachorro, esse é o que é bom mesmo. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende
das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Sucesso, hein, Glauco Paza? As transmissões no canal 20 lá. Parabéns. É uma boa iniciativa. Muito obrigado, é uma boa Vamos iniciativa. alargar o mercado aí. Não, e eu acho que tem muita coisa no interior que a gente tem que olhar mais, né? Às vezes a gente fica olhando muito para a dupla Grenal, que é claro, é o produto principal, mas como tem gente no interior com carência de ver os seus times, os seus clubes, e a gente criticava tanto que os clubes às vezes não tinham atividade no segundo semestre, então vamos valorizar, né? E uma Nesse equipe caso de peso, tem hein? Brito, Ribeiro, Glauco, Fiorim. de peso até, somando tudo dá 200 anos de jornalismo. peso até pela barriga do Fiorim, né? É, do Fiorim e do Ribeiro. Eu vi uma postagem da saída de Porto Alegre. O carro do presidente bombando. É com uma os experiência. 4 da equipe. É uma experiência inesquecível, principalmente com o Noveleto dirigindo, mas enfim. Não, o Noveleto ele voa, né? Tu viu essa foto, né? Eu não vi a foto, mas Não. pretendo ver. Agora que você me deu a dica, eu vou ver. Mas é uma foto Então de lembrando peso. que tem decisão 11 horas, né, domingo. Tem Avenida e Gaúcho, em Santa Cruz. No canal 20 da NET. Canal 20 e redes sociais. Valeu. Magrício, sucesso aí pro Grêmio, que escolha bem, né? Quem é o teu técnico? Renato. Sim, mas se não Renato. der, Renato. Se não der o Renato, eu queria o auxiliar do Renato. O Alexandre, mas O vai Alexandre. junto com o Renato. Ah, mas aí convida ele para ser o treinador. 200 mil a proposta do Flamengo para levar o auxiliar junto. Tá bom. Tu acha que ele vai ficar? Não sei. Do Rio? Não sei. Ué, Não sei. oferece 400. Não sei. Paga um salário do Grêmio e ele vai ser o treinador. Alexandre do Mendes. Grêmio. Alexandre Mendes. Acho que vai ficar todo mundo, fica tranquilo. Glauco, quem é teu? O técnico, eu acho que o Renato fica. Se não der, eu quero o Roger. Até às 19.